Oi, pessoal! Hoje o papo é sobre comunicação, oratória e como falar em público. Ou melhor, se conectar de verdade. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, o episódio de hoje é patrocinado pelo Maria Prado Beauty, onde beleza se conecta com a sua mulher interior. E também Atos Print Visual, onde todos os projetos e toda a sua criatividade, eles podem ser concretos. Então vai lá, busca as nossas redes, procura os nossos patrocinadores, porque a qualidade e o serviço impecável, eles são garantia aqui do nosso Escolhas. Esse episódio também é patrocinado pela Una Rio, onde a mulher prática, moderna do dia a dia, ela tem sim o tempo de fazer o seu skincare com produtos de qualidade, onde você vai sair linda, mas com pouquíssimo tempo, associando tudo isso à sua praticidade necessária. Pessoal, bem-vindo ao Escolhas com Diane Arraes. O nosso episódio de hoje conta com um profissional muito, mas muito especial. Ele é conhecido pelo seu jeito descomplicado, bem-humorado muitas vezes, para tratar oratória, comunicação com conexão. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme Miziara. Diane, obrigado pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui, reencontrar você para a gente fazer esse podcast. Eu prometo trazer ótimas dicas e técnicas para o seu público, para que eles façam excelentes escolhas a partir de agora, no dia a dia, na nossa vida profissional e também na vida pessoal. Gente, o Miziara, eu tive a oportunidade aí compartilhando um pouquinho como nos conhecemos, né? Há alguns anos atrás, a gente não vai ficar entregando aqui quantidade de anos, quanto tempo atrás, né? Porque aí a gente não precisa entregar. Mas, há alguns anos atrás, estivemos juntos num grande projeto junto à OAB do Rio de Janeiro, junto à CAARJ, a Caixa de Assistência dos Advogados, onde muitos advogados foram beneficiados, né, com muitos cursos de oratória. E assim, não tinha ninguém que saísse dos cursos, das palestras, muito empolgados, animados, motivados e treinados verdadeiramente para a vocação aí da advocacia, né? Porque tem a vocação, mas tem que ter o treino, tem que ter a especialização, não é, Miziara? É verdade, Anny. O advogado e a advogada, eles saem da faculdade com a expectativa, as pessoas têm uma expectativa em relação à advocacia de que o advogado fale bem. Só que ele não é treinado nisso na faculdade. E percebendo isso, a gente pensou nesse projeto. Foram mais de 20 treinamentos, mais de 42 palestras pelo Estado, falando sobre comunicação oratória, trazendo ferramentas para que esse profissional consiga expressar suas ideias, porque muitas vezes ele sabe tecnicamente e não consegue expressar isso. E não adianta, é como o professor que sabe muito, mas não sabe passar, não adianta dominar o conteúdo se você não consegue expô-lo da melhor maneira. E esse projeto foi muito interessante nesse sentido, porque são 5 anos de faculdade de Direito e ninguém ensina ele como comunicar, argumentar, e sim a parte técnica. E esse projeto ele auxiliou muitos advogados. Eu recebo até hoje comentários: olha, eu fui seu aluno lá, eu participei daquele curso. E como foi muito no interior também, há 42 palestras, das 42, mais 30 foram para o interior. E aí eu tive muito retorno positivo em relação a isso. E dali eu fiz muitos trabalhos também para advocacia. E hoje, assim, voando, e literalmente voando, gente. Você acompanha as redes do Miziara, ele tá no seu voo número 98, né? Só do ano de 2025. Esse homem não para, mas eu tenho muitas curiosidades para poder tirar aqui, pra gente poder trazer, acho que de forma mais descontraída, né? O Miziara, impecável na sua maneira de falar, de administrar conteúdo. Sempre foi impecável, assim, sempre falou bem? Ou isso tem a ver quando a primeira vez sua mãe falou assim, ó, pede desculpa para um amiguinho em público? Como é que foi isso? Tem treino, tem capacitação ou sempre foi um dom? Olha, isso é muito legal, porque eu posso falar com conhecimento de causa que se alguém chegasse para mim na época do meu ensino médio, na minha época era 2º grau, mas não vou entrar nesse mérito, mas no ensino médio, no ensino médio, falasse, olha, da minha turma, dos 40 que tinham lá, falasse assim, você vai ser professor de comunicação. Eu ia falar, mas você errou com certeza. Tem 39 pessoas aqui que têm muito mais capacidade do que eu. Eu era extremamente tímido e tinha muita dificuldade na comunicação mesmo, não só no dia a dia, não só
com família, tudo, realmente mais introspectivo. E eu comecei a ver que isso me atrapalhava de algum modo. E eu falei, deve existir uma forma de você conseguir expressar isso, deve ter alguma técnica para isso. E eu comecei a estudar, comecei a entender como funcionava, vi que tinham cursos de comunicação, de oratória, e eu fui entendendo algumas coisas. Vi muita coisa que não valia a pena, porque o curso de oratória muitas vezes ele foca no orador e não em quem recebe a informação. E eu não queria só me sentir seguro, eu queria que as pessoas compreendessem, porque a minha ideia estava muito clara na minha cabeça, mas eu não conseguia estruturá-la da melhor maneira. Então eu comecei a estudar ali muita coisa em relação a isso, e aí comecei a aplicar. E não adianta você entender, primeiro você saber que você ter a consciência de que você não sabe fazer, e depois você começar a entender como fazer, e depois você tem que aplicar. Não adianta você aprender a nadar olhando vídeos de natação, você vai ter que entender a técnica e depois ter que mergulhar na piscina. E foi o que aconteceu. E eu quero sempre esse ano estar melhor que o ano passado, esse ano pior do que o ano que vem, e aí a gente conseguir evoluir dessa maneira. Mas certamente não é um dom. Eu acho que um dom, se pensar assim, é o dom realmente de servir, de atender ao outro. Se você não tem essa vocação, essa vontade de atender ao outro, a comunicação ela não chega. Então isso eu sempre tive. Mas como estruturar, senão só seria alguém motivado a falar e não exatamente conectando pessoas. Então não é dom, e posso deixar tranquilamente para as pessoas que estão assistindo aqui que, independentemente do seu talento, você se dedicando, conhecendo uma estrutura interessante, um método que acompanhe, que auxilie, você tem resultado. É como alguém que, no futebol, só para fazer um comparativo, que tem o talento, mas não treine, e alguém que não tenha tanto talento, mas treine. É claro que se você pega um talentoso que treina, ele vai ser insuperável, porque não dá para você alcançar. Aí a gente está falando do ápice. Mas uma pessoa que não tenha talento e treine, ela vai ser excelente. Ela pode não ser o melhor do mundo, mas vai ser excelente. Porque antes fazia diferença. A pessoa nascia, sei lá, com uma boa estrutura física, ela poderia ser jogador de futebol. Hoje não, hoje você vai treinando para isso. Hoje, se a pessoa só tem o talento, hoje o talento prevalecia muito, porque não tinha tanta técnica. Não, os jogadores eram, né? Isso, tinham mais sobrepeso, isso, outros muito magrinhos, perfeito, né? Quando a gente vai para o Museu do Futebol, a gente vê a história, fala, nossa, como evoluiu, como mudou. O jogador bebia, fumava. Hoje é muito difícil entender alguém de alto rendimento que faça isso. Então era muito no talento. A pessoa nasceu com talento, só que isso é treinável. E aí o que eu falei, se a pessoa tem um grande talento e treina, aí a gente está falando de um Pelé, não dá para alcançar. Mas, dá para você jogar na seleção brasileira? Tá bom demais. Ali, né? Às vezes até ficar na reserva. Ser reserva da seleção, né? Tá bom? Então, verdade. Na verdade, então, dentro dessa sua explanação, a gente elimina, por exemplo, a gente falar que se comunicar bem não é só falar bonito e falar corretamente, porque senão todo professor de português ia dar show, né, em qualquer ambiente. E tem professor de português que é extremamente tímido, extremamente fechado para poder falar, só fala em turmas pequenas, às vezes a didática está faltando. O que é oratória de verdade? A oratória não é falar bonito, e muita gente confunde isso. Por isso que os cursos que eu vejo de comunicação oratória, eles focam muito no orador, e não é sobre bote a mão aqui, olhe para lá, não é isso que conecta as pessoas. Eu conheço um monte eu faço treinamento de presidente de empresa que são estrangeiros. Eles têm um sotaque muito carregado, e não é isso que faz com que ele não consiga se comunicar. Você já deve ter assistido, sei lá, um francês, um alemão falando português, e você pode gostar da fala, porque não é sobre dicção, é sobre influência, são coisas diferentes. Então, como montar uma argumentação interessante? Como é que você inicia mostrando para a pessoa que vale a pena te escutar? Quem diz que as pessoas são apaixonadas pelo seu tema como você? Como é que você mostra que aquilo é realmente relevante? Então, existe toda uma estrutura de conexão entre as pessoas que não tem exatamente a ver com o português correto. É claro que não estou falando de ter falhas no português, mas não adianta você ter um português correto se você tem um monte de vício de linguagem, se você falar apesar do público, se você vai lá só para informar alguma coisa. O que aquelas pessoas vão fazer de útil? Então a comunicação vem sendo conduzida para um lado de pensar somente no orador, quando deveria ser para outro, para você servir ao outro. A comunicação é para servir, para atender ao outro. Se não tiver essa ideia, você pode falar corretamente que as pessoas não vão entender e não vão engajar naquilo que você deseja. É engraçado, quando eu comecei a fazer o podcast, Miziara, eu falo muito. Uma característica, né? Uma característica da Diane, que trabalha com gestão, que dá palestra, eu falo muito.
Assertivo já não sei, né? Se tanto, mas falo bastante. E aí o primeiro crítico do podcast foram os meus filhos. E eu interrompia muitos convidados. E eu não percebia isso, né? Porque talvez estivesse mais preocupado com o que eu ia falar do que, de fato, em servir e em buscar esse retorno. E aí o meu filho, assistindo um dos vídeos, falou assim, mãe, você tá igual o Faustão. E aí me comparou. Você chama o convidado, você tem que deixar ele falar. E ele tinha 9 anos na época. Olha, que legal. Eu olhei e eu falei assim, caramba, né? A crítica veio, acho que assim, de forma assertiva. Não adianta falar muito se não é assertivo, né, Miziara? E eu vejo muito isso. As pessoas, elas vêm, pensa numa aula, só para fazer um paralelo. Imagine que o professor cumpra toda a ementa, fale bem, mas se a turma não tiver conexão, não serviu de nada. Então não adianta chegar depois, não, mas eu cumpri a ementa, não, mas eu cumpri o tempo. Mas isso eu já imaginava que você fosse fazer. Uma aula não é uma exposição de conteúdo, é uma interação, é uma transformação, é a pessoa sair de lá refletindo sobre o que você falou. Mas as pessoas não vão lá para... Não, eu falei os tópicos que eu queria. Então, de repente, você poderia não falar um deles, mas gerou uma discussão interessante. A aula é muito mais fluida do que exatamente você trazer a ementa do curso. As pessoas não querem que você cumpra a ementa, elas querem ter uma experiência de reflexão, de transformação, de pensamento. Então, numa palestra é a mesma coisa. Só que a pessoa vai lá e pensa só no conteúdo, fica ruim. É só para pegar um paralelo, e a gente depois vai falar mais sobre isso. A pessoa que lê um slide é horrível, só que ela trouxe todo o conteúdo. Teoricamente o conteúdo está correto, está sem erro de português, ela leu direitinho, ela tem uma boa entonação, mas perde o quê? Na forma como você entrega. Porque teoricamente poderia falar, não, eu trouxe tudo o que eu queria, eu li todos os pontos, então não esqueci de nada, está perfeito. E não é verdade. Essa conexão, por mais que você perca algum ponto ali se não tiver no slide, traz muito mais o público para você do que se você fizer uma leitura de slide. Só para mostrar que o conteúdo já é esperado daquele orador. Que ele não erre na língua portuguesa, é esperado de alguma maneira. Isso é o mínimo, né? É o mínimo. E a conexão, e as pessoas entenderem. E elas conseguiram colocar na prática. Existe um conceito da escola de Harvard chamado a maldição do conhecimento, que diz que quanto mais você sabe sobre um assunto, mais difícil é você chegar em quem não sabe. Então, por exemplo, no direito tem muito, o juridiquês, a pessoa fala como se todo mundo entendesse e não entende. Então, deixa de fechar negócio não porque a pessoa não gostou do advogado, às vezes não porque ela não entendeu. Só que ela tem vergonha. Imagine você, se eu chego para uma advogada, uma doutora, eu tô lá meio perdido e ela fala uma coisa que eu não entendo, ou o advogado fala uma coisa que eu não entenda, eu fico sem graça de falar que eu não entendi. E aí eu não fecho o acordo não por não ter gostado, mas por não ter entendido. Só que as pessoas não falam. Porque a falta de entendimento gera insegurança pro outro. Principalmente se a gente fala de negócio, fechar um negócio. Eu tô insegura, eu nem entendi o que ele vai me entregar. Perfeito. Né? Como é que eu assino um contrato que tenha uma palavra que eu não entenda? Imagine mais de uma palavra. Imagine um contrato todo, uma frase em russo. Eu não sei o que está escrito ali. Eu não posso assinar aquilo. Então, quanto pior a comunicação, mais difícil tomada de decisão. Quando eu tenho dúvidas, eu não tomo decisão ou tomo a decisão errada, porque se for meu chefe, eu tenho que tomar a decisão. Então, ou eu não tomo a decisão, no caso, não sei, ou eu tomo uma decisão errada, se eu não entendo aquilo. Então, quanto mais clareza, e aí o comunicador tem que ter essa noção, porque outro dia eu falei que tem que servir, que tem que atender, e o rapaz falou assim, mas eu tenho que ficar de babá da minha equipe agora? Eu falei assim, não fala isso em público não, que fica feio, não fala isso não. Fala besteira dessa, que fica mal pra você. Não é ficar babado da equipe, é porque você, primeiro, deveria pensar na sua equipe. Mas se você não quer pensar, é um direito seu, de forma egoísta, é importante você explicar. Por quê? Porque senão vai ter retrabalho, vai voltar para você. Exato. Então, até de uma forma egoísta, é importante você esclarecer os pontos para que a pessoa saiba o que ela tem que fazer. Que ela não gera retrabalho, não gasta recurso extra e você tem mais tempo para outras coisas. Vai otimizar aquele serviço que foi. Mas é difícil lidar com outro que não sabe servir, né? Na verdade, porque a liderança, obrigatoriamente, ela tem que vir com serviço, servidora, né? Quando você não consegue... Você falou aí de uma grande besteira que você já ouviu. Mas existe, Miziara, assim, um pecado mortal que você considere mortal na comunicação, quando você está assistindo, quando você está vendo. E aí me vem na memória, né, aquele né, sim, tipo assim. Então, fala para mim desses pecados aí que são considerados quase mortais aí na oratória. Temos alguns aí, os vícios de linguagem são muito fortes.
os vícios de linguagem, qual o problema? Não é problema falar né ou tá. O problema é que a pessoa fala assim, a pessoa parece insegura. Não necessariamente. Eu tive professores que davam aula há 30 anos e faziam muito né e tá. Mas muita gente associa, não, insegurança não é verdade. Pode ser, mas é um dos elementos e é o menor deles. Só que as pessoas vão ouvindo coisas ao invés de ter ali... Elas não são profissionais, mas é só para dizer que não é por insegurança. Pode ser, mas é muito, muito raramente. Normalmente é para tapar um buraco que tem no discurso. Às vezes é uma fala que não teve um final. Você fala assim, Diane, a gente vai sair, tá? E a gente quando acabar, tá? Ou seja, o tom de continuidade. Você fala assim, a gente vai sair daqui quando acabar. Acabou, terminei. Mas você fala assim, sai daqui quando a gente acabar, tá? Ou seja, a pessoa tem que mostrar que ela acabou a frase. Só que ela não percebe, ela faz de forma natural. Por isso vale ouvir um WhatsApp seu, ver se acontece. E qual o problema? É que o ruído na comunicação chama mais atenção do que a própria comunicação. Se eu tivesse com a gola torta aqui, as pessoas iam olhar a gola ao invés do meu conteúdo. Se eu começar a fazer um barulho, um ruído, as pessoas vão prestar atenção no ruído e não em mim. Se eu tivesse com feijão no dente, as pessoas iam prestar atenção nisso e não no que eu digo. Então é só para dizer que o ruído ele chama mais atenção que a mensagem principal. E o né e o tá são ruídos que você consegue consertar, ou seja, que saem de você e não exatamente manchou alguma coisa. Por isso, prestar atenção nisso. E como é que eu faço? Eu substituo por pausas. E aí a pessoa consegue prestar atenção melhor. É claro que você entende quando eu falo assim, a comunicação é importante, é para todos que estão assistindo. Entende, só que olha o trabalho que eu dou para o seu cérebro. Porque a pessoa fala, não, mas no final a gente entende. Entendeu? Aqui em 5 segundos, imagine 1 hora falando assim, a dificuldade que o seu cérebro teria para ficar concentrado. A gente quer que a pessoa fique confortável, para ela conseguir assimilar. A gente só assimila pela repetição e pela emoção. Não tem nenhuma emoção se você fizer isso. A pessoa vai ter que só repetir. Se você não repetir, a pessoa não entende. Então são 2 formas, é repetição e emoção. Então a emoção você vai ter que deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila. E o né vai fazer com que o cérebro dela fique toda hora cortando isso. Então o problema não é o vício de linguagem em si, mas ele acaba chamando mais atenção que a mensagem principal. Imagine que eu ficasse falando um monte de né aqui, chegasse ao final, a pessoa fala assim, ei pessoal, dessa 1 hora aí que a gente conversou, o que você anotou? E a pessoa fala 215 né, foi tudo que eu anotei. Nossa! E as pessoas anotam os vícios de linguagem ao invés do comentário principal. Esse é um grande problema, porque mais de 70% dos brasileiros têm pelo menos um desses 3 vícios de linguagem, tá, né? E nossa, isso é pontuado cientificamente pesquisado, olha isso. 70%, fora os outros, tá, né? Esses 3, 70% tem. Fora então, tipo assim, entendeu? O professor tem muito entendeu? E são problemas. Por quê? Porque não dizem nada, roubam a atenção da comunicação e um problema ainda maior, que quando você bota o né, o tá, o você rouba o tempo de pausa, que é onde deveria estar o processamento da informação. Verdade. Eu conversando aqui com você, quando eu faço pausa agora no meu discurso, você vai entender o que eu falei. Se eu não tenho essa pausa, se eu faço você não consegue processar. Então, pior que o vício de linguagem é que ele não é só um ruído na comunicação, ele rouba o tempo de processamento da fala. E aí você não consegue processar o que eu digo, logo não consegue tomar a decisão. Os erros de português também rompem essa conexão. Sim, os erros de português são graves. É claro, você pode acabar cometendo um ou outro que não pegue tão... Que passe, exatamente. Não estou falando para fazer, obviamente que não é o ideal. Mas se acontecer, a pessoa já está na parede e falar, a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas é assim. Mas dificilmente alguém vai perder a credibilidade por isso. Então, estou dizendo nesse sentido. Mas se for um erro para mim fazer, para mim... Se a pessoa fala para mim fazer, eu desconcentro da continuidade do assunto. Eu não sei. Por quê? Porque fere a credibilidade da pessoa. Não é o que ela diz, é a credibilidade. A gente compra primeiro o orador para depois a oração. A gente compra primeiro o apresentador para depois a apresentação. Primeiro o negociador para depois a negociação. Então, se eu não confio em você, se eu acho que você é um profissional que não se cuidou para falar na sua língua mãe... Imagine sobre o meu projeto. A gente está falando da língua, mas pode ser, por exemplo, a roupa. Se você está com uma roupa puída, está com uma roupa que está completamente fora da expectativa. Um sapato que não vê uma graxa há 15 anos. As pessoas começam a achar que você ele não toma conta dele. Imagine do meu projeto milionário. Então são cuidados. Eu não estou falando de você ter que estar com a melhor marca. Estou falando de você estar de acordo com a expectativa.
pode estar com um cinto tranquilo, não estou falando de coisas caras, uma roupa cara. Posso aproveitar a sua deixa e mandar um recadinho para as minhas amigas. Pode. Agora, assim, é especial para as minhas amigas. Eu amo milho de rua. Milho. Amo. Só que para comprar o milho, e ela aí já virou piada, virou chacota, antes eu tenho que passar por trás da barraquinha do vendedor e eu tenho que olhar os pés dele. Se os pés dele estiverem limpos, eu compro milho. Ou o tênis tem que estar muito limpinho, ou se ele tiver chinelo, a unha tem que estar muito limpinha. Porque olha a comunicação da vestimenta e da limpeza. Se o pé dele tá limpo, com certeza ele higienizou a mão e aquele milho foi feito com carinho. Então eu não compro milho. Se a pessoa tiver com o pé sem fazer, tiver com o tênis sujo, que às vezes, coitado, passou por um momento, passou por uma lama, eu não como milho. Então isso é real. Perfeito. E Diane, vou pegar esse exemplo que você traz, que para você ver que são situações do nosso cotidiano. A pessoa, ela... Aí pode falar, não, mas pode ser uma exceção. Não, pode, só que eu não sei. Se eu tivesse aqui, por exemplo, com uma tatuagem tribal no meu rosto, pegando metade do meu rosto, igual do Mike Tyson, o meu conteúdo seria o mesmo. Eu teria o mesmo conhecimento, mas as pessoas poderiam questionar a minha credibilidade. Então não é sobre mim, volto a falar aquilo, é sobre a percepção do outro. Então você não bota a roupa pra você, pessoa, não, tanto faz a roupa que eu visto, isso não vai me definir. Com certeza não vai definir mesmo. Se eu tivesse aqui de camisa regata ou camisa de time de futebol, não me definiria porque eu sei o meu conhecimento. Mas como é que as pessoas me ouviriam? Será que elas abririam o ouvido para escutar? Então é muito mais estratégico do que estar com a roupa certa ou errada. Sim. É muito mais... Eu quando faço treinamento para desembargadores ou juízes, eu vou de terno e gravata. Só boto nessas situações e num casamento, é onde eu boto terno e gravata. Mas eu não boto por eles, eu boto por mim. Sim. Porque se eu chegar de calça jeans e camisa polo, eu vou ser tão questionado que vai me incomodar. Então eu boto não por eles mesmo, mas por mim, porque a percepção em relação a mim vai mudar. Sem dúvida. E eu vou ter uma jornada muito mais tranquila. Então, como eu falei, até de forma egoísta, é importante você se posicionar em relação a isso. E pegando o exemplo do milho, que é a mesma coisa. Ah, mas se foi, a pessoa aconteceu, eu não sei, eu vou analisar primeiro o orador, o apresentador, para depois a apresentação. Para depois o produto e o que eu vou absorver. É engraçado, você está trazendo exemplos que... Como que isso gera, de fato, uma desconexão, né? Líderes religiosos, né? Pastores, padres. Existe um erro gravíssimo, que é uma situação relacionada ao português, que às vezes eu estou muito conectado espiritualmente, dentro de um culto. E se o pastor usa essa frase, eu me desconecto na mesma hora, vou usar... Qual é a frase? Senhor, abençoe que os seus planos venham de encontro ao meu... Ou que os meus planos venham de encontro. Falei, não, é um encontro, você vem de encontro. Não, a oração está errada. Olha, eu perdi a conexão espiritual na hora. Perdeu. Né? Por conta de um ao encontro e um de encontro, porque é o contrário. Perfeito. É como se fosse contra, e a pessoa fala ali, então isso é melhor não utilizar. Tô na dúvida, não utiliza. A língua portuguesa é tão ampla, tem tantas possibilidades, não utilize. Só para pegar, já que você trouxe, eu vou falar de uma outra falha que... Não é uma falha, a gente não é tão literal assim, mas eu falo muito com os meus alunos. São duas coisas no início de apresentação que as pessoas fazem que não são recomendadas, mas que sempre eu falo, meus alunos comentam comigo, cara, isso aqui você falou. No início da fala a pessoa começa assim, olá Diane, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara. E eu penso assim, para quem te conhece, qual é o teu nome real? Tá foragido? Né? Porque para quem te conhece e para quem não te conhece é o mesmo nome. Então por que a pessoa fala assim, eu não sei. É um costume, na verdade, é um vício de linguagem que foi falando. Nunca tinha parado para pensar. E as pessoas vão falando assim, olá, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara. Eu falei, mas para quem te conhece também Guilherme Miziara. Então não precisa falar, olá, eu sou Guilherme Miziara, tá resolvido. Porque para quem não me conhece tem 3 problemas. Primeiro, que você não precisa falar. Pode ser, olá, eu sou Guilherme Miziara. Para quem conhece, para quem não conhece, é muito mais direto. Segundo, que quem fala para quem não me conhece, durante o discurso, vai falar assim, gente, Curitiba, que para quem não sabe é a capital do Paraná, que o Rio, que para quem não sabe, já foi... Começa a achar que você está me dando uma aula de uma coisa que eu já sei. Imagina, fala assim, Diane, tem Fortaleza, não sei se você sabe, fica no Ceará, para quem não sabe que é a capital do Ceará, parece que você está me dando uma aula de uma coisa que eu já sei. Distancia. Então, para quem não sabe, a intenção é positiva, de falar, deixa eu te explicar, mas o público percebe de forma negativa. Então, evitar o para quem não me conhece por isso, porque você acaba usando durante, para quem não sabe, a Selic, que para quem não sabe está 15%,
Depois fala, pô, mas eu sei. Começa a parecer que você está dando aula. E um terceiro é que pode passar uma ideia arrogante, como se eu devesse te conhecer, que é um terceiro que acontece muito, como se fala assim, olá, bom dia para quem não me conhece, se é que isso é possível, em que planeta você esteve, que não conhece o gênio. Tão importante que sou. É isso, dá essa ideia. Então não tem nenhum ganho, porque se falasse assim, pô, mas mata o discurso? Não, não mata. Só que tem esses problemas que acontecem. Sim. E já que eu fui para a literalidade, esse é um clássico, esse é muito e incomoda de alguma maneira. A repetição, não no início só, mas um que eu gosto muito, a pessoa vai me apresentar e fala assim, gente, o Miziara já vai começar o treinamento, mas antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. Eu falo, como assim antes de mais nada? Ele falou, antes eu sou o quê? Eu mais nada. Mais nada sou eu. Antes de mais nada eu sou mais nada. Eu falei, não, mais nada não. Antes de eu começar o treinamento, antes de mais nada. Então, antes de mais nada. Como assim, imagina você começa, gente, antes de mais nada, deixa eu falar aqui. Então, depois vai vir o mais nada. Nós não somos literais assim, só o que a gente está verbalizando? É isso. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que trazer aqui aquilo que interessa. Então, antes da gente começar o conteúdo, antes de começar o podcast, antes de trazer um conteúdo extremamente importante para você, perfeito, é melhor do que antes de mais nada. Não é que seja errado e certo. Estamos pensando de influência, mesmo com o português correto, aquilo que a gente falou. Não está errado no português, mas está falando de influência ao invés de uma comunicação perdida. Nossa. Gente, vocês aí de casa, vocês não têm noção do medo que eu tô de rever depois essa entrevista e saber todas as gafes que eu cometi ao longo dessa entrevista. No começo, no meio, no fim. Mas é isso, né? Hoje nós estamos, né, tendo esse momento propício para aprender, para conhecer um pouco mais dessas técnicas. Existe um pavor, Miziara, de falar em público, que eu acho que afeta, talvez você tenha dados aí de quantas pessoas, né, tenham esse pavor de falar em público. Existe alguma técnica rápida que você poderia nos ajudar antes de uma apresentação? Alguma técnica de concentração que a pessoa possa começar a se desafiar? O medo de falar em público, em algumas pesquisas, ele está em segundo ou em terceiro. Ele normalmente perde só por medo da morte. As pessoas têm medo de morrer e depois falar em público. Então tem gente que prefere... Nossa! Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Então tem que ser... Tem gente isso? Assim. É um medo muito grande. Só que o que eu costumo falar, e também baseado aqui em pesquisas, é que as pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. É uma frase que eu uso muito. Por quê? Porque elas têm medo do julgamento. É aquilo, você gravou o podcast, pô, o que as pessoas vão pensar? Será que eu errei? Será que eu acertei? Mas se eu tenho uma estrutura organizada, se eu sei o que eu tenho que entregar, eu fico mais seguro. Eu não estou dizendo de ser excelente ou ser normal. Eu estou dizendo de você comunicar. Não estou falando de um show. Estou falando de você comunicar com qualidade. E muitas vezes espera-se um show de comunicação quando não é necessário. Necessário a pessoa entender aquilo. E com o tempo você, claro, praticando pode chegar a um show. Que as pessoas têm uma ilusão. O Silvio Santos... Não, olha só... Tem um quê de talento, mas obviamente o Silvio Santos, depois com 50 anos, era melhor do que quando ele tinha 20. Sim. Independentemente do talento. E aí, pô, é um cara que viveu ali a televisão depois. É muito diferente. Ah, não, que ele começou como camelo. O próprio Lula, só para pegar um exemplo, independentemente de política, foi um cara que teve que fazer um treinamento para conseguir a sua primeira eleição, porque tinha um discurso que não conectava. E aí, ou seja, conectava com um público específico, ele precisava ampliar aquilo para conseguir. Então, independentemente de política, entender que as pessoas... Né, peguei um cara da televisão, um cara da política, para mostrar que mesmo pessoas que já são reconhecidas... As pessoas falam, não, que o Lula no sindicato ele fazia... São coisas completamente diferentes. Momentos diferentes. Então, realmente, no sindicato era um cara que tinha uma expressão, mas depois, para um público diferente, ele tinha que mudar o discurso. E é assim que funciona. O Silvio Santos é a mesma coisa. O que ele usava como camelô não poderia usar na televisão daquela maneira. Então, se desenvolver ao longo do tempo é fundamental. Quanto a uma dica específica, o que eu recomendo são duas específicas. Eu não acredito em técnicas mágicas. Assim. Tem muita gente que fala, faz isso, faz aquilo para conseguir. Primeiro, você tem que ter uma boa estrutura de comunicação. Tem que entender como é que eu inicio. Você, principalmente, tem que pensar no início da sua fala. Esse é um ponto-chave que tem um filósofo chamado Erving Goffman, que é um canadense, que ele chama de framing, que é o enquadramento, é a direção da conversa. Como é que você começa a conversa? Você começa a conversa mostrando o que o outro ganha com o que você fala. Porque todos nós sabemos os ganhos que as pessoas vão ter com o que a gente apresenta. A gente parte dessa ideia. Se eu falo de comunicação, eu entendo qual ganho para o outro. Se eu falo sobre normas corporativas, eu entendo qual ganho das pessoas. Se eu falo sobre segurança, eu entendo que aquilo tem algum ganho. Se eu peço para você responder uma pesquisa, eu entendo que aquela pesquisa vai ter algum ganho. Só que as pessoas não sabem. Parece que é uma tarefa. Tem que preencher uma pesquisa. Tem que ouvir sobre segurança. Então, cabe a você
trazer aquela relevância. Porque quem gosta de matemática financeira é o professor de matemática financeira. Ele vai ter que falar com um aluno que não está muito afim. Então ele vai ter que mostrar qual é a relevância daquilo. Se ele falar, vim falar de matemática financeira para você nunca mais ser enrolado quando você fazer um financiamento, para você defender internamente na sua empresa os números do projeto que você vai aplicar. E mais do que isso, economizar dinheiro e gastar com quem realmente importa, que é a sua família. Me parece interessante. Do que falar, gente, falar de matemática financeira, eu sei que as pessoas não gostam, mas está na grade. Quem é que vai se incentivar? Verdade. Então, o início é onde você enquadra mostrando, olha, você vai ter ganho. Vai passar uma pesquisa. Gente, passei uma pesquisa, quase ninguém respondeu. Pô, ajuda a gente aí. Ninguém quer te ajudar com nada. Gente, passei uma pesquisa, quase ninguém respondeu. Eu lembro que a pesquisa tem como objetivo ver como as coisas estão andando, melhorar alguns processos, auxiliar você e a sua equipe. Tem mais chance das pessoas responderem. Então, o início é assim. O que eu vejo muita gente... O cara falou para mim essas técnicas, não, bota a mão aqui. Eu não acredito porque eu não vejo resultado. Segura uma caneta, coisas assim. O cara falou, gente, eu acho que é um mantra da caneta. É. Eu me sinto segura. Deve ser psicólogo, eu acho que isso aí tem que tratar com psicólogo. Quando eu faço a pesquisa, eu pego o raio da caneta. Eu digo isso. Por que a caneta não é uma técnica interessante? Mas eu nem sabia que isso era uma técnica. Eu faço isso, eu nem sabia que as pessoas usavam como técnica, mas eu pego a caneta. Não, a caneta, você pega ali a caneta. Hoje eu falei, o rapaz falou, eu me sinto seguro. Eu falei, olha, eu já ouvi segurança com arma. Se você tiver forte, você pode. Mas assim, com a caneta é a primeira vez. Se você tiver habilidade com canetas especiais, eu até aceito. Mas não traz essa segurança. É uma coisa muito mais psicológica mesmo. Acho que sim. E por que não, então, já que você precisa segurar uma coisa, se isso realmente te incomoda, um passador de slides, por exemplo, ele legitimiza você utilizar alguma coisa na mão. Sem dúvida. Porque quando você segura uma caneta, pensa que isso antigamente era até uma técnica aceitável. Só que hoje as pessoas sabem que se você está segurando alguma coisa, você está insegura. Seguro. E eu vou achar que você está insegura não porque você preparou um negócio legal para me apresentar e quer que eu me conecte, que é a verdade. Por exemplo, o jogador de futebol que vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo, ele está nervoso. Só que não porque ele não domina, é porque ele quer executar exatamente o que ele treinou para fazer o gol. Então, quando você está com a caneta, você não está ali insegura porque você não sabe. Você está insegura porque o ambiente, você quer controlar aquele ambiente e todo mundo entendeu o que você quer falar. Só que não é assim que as pessoas pensam. O Goffman, que eu mencionei, ele tem um conceito chamado viés negativo. Se eu tiver na dúvida, eu vou para o pior. Então, se você está segurando a caneta, primeiro, eu já sei que é uma técnica. Eu falo, está segurando a caneta porque está insegura. Agora eu já identifiquei. E por que está insegura? Falo, não, porque ela está insegura porque ela quer passar para mim o melhor e ela quer expressar tudo que ela planejou. Não é isso que a pessoa pensa. Fala lá, não se preparou, com certeza. Está aí de qualquer jeito. E não é verdade. Então, entre a dúvida de você realmente se preocupar comigo e a dúvida de você não ter feito nada, eu vou ficar com aquilo de você não ter feito nada. Por isso que a caneta é um problema. Nossa. Então, são coisas que a gente faz... uma intenção pensando de novo na gente. Estou com a caneta, eu estou seguro, mas e o público? Vou pegar um outro elemento, já que a gente entrou nesse ponto. A pessoa fala assim, não, olha só, para você falar bem, olha para uma pessoa que você acha mais simpática no público. Essa é uma técnica boa. É uma técnica péssima. Imagine que eu chegasse aqui, uma hora de palestra, ficasse 1 minuto olhando na cara da pessoa com 80 pessoas. Você constrange a pessoa. Uhum. Então não é para a pessoa, é para você. E a pessoa foi constrangida. E outra, a minha dica, se você tiver num público, 3 pessoas, vai vender um projeto, tem uma pessoa que tá com a cara boa e outra que tá com a cara ruim, você tem que olhar para a pessoa mais antipática, porque essa pessoa que tá contra o seu projeto. Essa que você tem que mudar. Você convencer. E eu brinco que às vezes a pessoa tá com a cara de antipática, mas é genética, ela nasceu com essa cara. ela nasceu assim, faz o quê? Então assim, é culpa do pai e da mãe, ela nasceu com essa cara ruim. Tem que olhar para ela, O coração é bonito, sua cara que é feia, olha para todo mundo. Então não dá para olhar para uma pessoa. Maravilha. A pessoa fala, Misiara, tem até que um amigo meu me falou, toda hora vem uma técnica, né? Respirar 10 vezes antes, o que você acha? Eu falo, respirar você tem que fazer sempre, assim, sempre, a vida inteira. Não para de respirar, não para de respirar. Essa é uma técnica muito importante. Mas 10 vezes antes depende, você se preparou? Se você fez uma preparação, então a estrutura é o segredo. Fez a estrutura, pensou num bom início, respirar é importante para oxigenar o cérebro, dar mais espaço aqui para o pulmão, para você ter mais força na voz. Excelente respirar 10 vezes profundamente. Mas você não se preparou. Você pode respirar 150 vezes, vai ser ruim. Se você não pensou no público, não sabe para quem está falando, você não preparou um conteúdo interessante, você fez um enlatado lá de repetir o tempo inteiro, pode respirar 150 vezes, não faz diferença nenhuma. Então é como uma habilidade. Não adianta você mergulhar na piscina se você não desenvolver a técnica, pelo menos básica da natação. Não adianta respirar 1000 vezes. Falar em público é a mesma coisa. Não adianta respirar se você não fez o mínimo da estrutura que você precisa para entregar.
Gente, por falar em preparo, vou aproveitar, dar uma pausa, né, pro Miziara se hidratar um pouquinho e falar, que você que fala de se preparar, de cuidar, a gente falou aqui, né, da apresentação, de como a gente se prepara para estar nos ambientes, que tipo de imagem a gente quer passar, e você, que é daqui da cidade de Teresópolis, pode contar com Maria Prado Beauty, né, para te auxiliar nesse processo de postura, de imagem, aquela imagem que toda mulher precisa ter de confiança, e com certeza lá você vai achar os profissionais qualificados que vão te auxiliar nessa transmissão, né, de imagem bacana, qualificado, porque o conteúdo a gente sabe que você já tem, né, mas você precisa aí de todo esse preparo, bem como todas essas empreendedoras maravilhosas. A gente tá aí num boom do morango do amor, né? E agora era maçã, agora é morango, daqui a pouco vai ser a uva do amor. Mas o que importa na entrega do seu produto é você ter embalagens, produtos que vão estar lá com a etiqueta, com a sua marca, que vão transmitir o carinho, o cuidado que precisa para entregar o seu produto e para que ele chegue até o seu cliente. Então vai lá na Atos Print Visual que você vai encontrar tudo isso. Não deixa de procurar. Agora a gente vai falar um pouquinho de linguagem corporal. Miziara, eu falo com as mãos o tempo todo, isso deve ser um equívoco enorme, que eu, de fato, gente, fica tranquilo, fiquem tranquilos aí, vocês aí de casa, porque eu já tô marcando um treinamento aqui, a gente já tá alinhavando tudo para melhorar, para eu me conectar melhor com vocês aí de casa, né, pra gente estabelecer conexões muito mais reais. Mas acredito que falar e gesticular muito, quando eu assisto os meus vídeos, eu fico extremamente irritada. Eu levo bronca da equipe de comunicação o tempo inteiro, porque não consegue fazer uma foto minha, principalmente quando eu tô dando palestra. Jane, não sai uma foto boa. Todas as fotos você tá de boca aberta, com o braço pra cima, com o braço pra baixo, você tá abaixando. E é um exercício que a gente tem que fazer. Nas suas apresentações, a gente observa uma postura corporal impecável. Isso também é técnica? Tudo é treinável, e essa análise que você faz de se assistir é muito importante, porque você começa a analisar coisas que você não percebe. O maior problema hoje na comunicação, isso em tudo, mas vou trazer para a minha área, é que a gente vai automatizando algumas coisas ao longo da vida mesmo. E nós não percebemos onde falhamos. Então, sempre que eu começo os meus treinamentos, eu falo sobre isso. Eu falo, olha, as pessoas falham sem querer. Ninguém comunica mal de propósito. A pessoa não faz um vício de linguagem de propósito, ela não mexe a mão demais de propósito, ela não começa para quem não me conhece para incomodar. É sempre com uma coisa positiva. Um professor que fala, todo mundo entendeu? A resposta vai ser sempre sim. A resposta é sempre sim. Mas ele acha que confirmou o entendimento. Ou seja, na intenção dele é a confirmação. Eu falo, alguém tem alguma dúvida? A pessoa fala, não. Na verdade, não é verdade. Ela respondeu não porque é uma resposta automática. Fala, tudo bem com você? A pessoa responde o quê? Tudo bem. Então, são respostas automáticas que não dizem nada. Só que a gente vai usando e não percebe mais isso. Então, primeiro, aquilo que a gente conversou, trazer a consciência de que aquilo falha. As pessoas que usam vício de linguagem, elas não percebem que usam. Primeiro, tem que perceber que usam para depois trocar. Então, é o primeiro ponto. As pessoas não percebem onde falham. Ninguém falha de propósito, ninguém tem a intenção de não comunicar. A pessoa vai para comunicar, ela faz o melhor que ela pode. Eu vou pegar só um paralelo. Quando fui uma vez na aula de natação, o professor falou, você sabe nadar? Eu falei, sei nadar. Ele falou, nada há muito tempo? Eu falei, nada há 5 anos, lá na piscina do meu condomínio. Já fez aula? Eu falei, não, mas eu já nado há 5 anos. Ele falou, então você pode nadar aqui para observar como você nada? Eu mergulhei, nadei, cheguei do outro lado, ele falou, olha, eu tenho informação importante só para a gente começar a conversa, é que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. Então, assim, eu não fiz mal, eu fiz o melhor que eu podia, mas eu não conhecia técnicas. E depois que ele me ensinou a técnica, ficou óbvio que o que eu fazia estava errado. Só que primeiro você tem que ter a consciência que isso acontece para depois você conseguir alterar. E aí são elementos que a gente precisa pensar para conseguir alterar esse comportamento e conseguir o resultado. É isso, reconhecer o erro. E buscar as técnicas adequadas para superar. E ver o que é para você importante. Por exemplo, gesticular muito não é problema. O problema do gesto, muitas vezes, vamos botar aqui, eu conversando com você, eu gesticulando nessa faixa próxima aqui à mesa, não tem problema nenhum. É um gesto amplo, um gesto rápido, que nem está condizente com a minha fala, mas não é um problema. Mas olha só, esse mesmo gesto aqui, ele começa a virar um gesto problemático. Vira ruído. Vira um ruído na comunicação. Então, veja, não é o gesto, é a altura do gesto que faz a diferença. Às vezes é um gesto que é muito rápido. Por quê? Quando é que um gesto é bom? Então, gesticular muito não tem problema. Se eu falar assim, eu só vou gesticular bastante. Falar, Diana, eu vou pensar, eu vou te olhar, eu quero ouvir você e vou falar aqui no microfone. Não tem problema nenhum. O gesto estava condizente com a minha fala.
Quando é que o gesto é bom? Quando ele acontece um pouco antes ou durante a palavra que você quer destacar. Então, se acontecer naturalmente, não tem problema. Você falar, olha, você tem que pensar no que eu estou falando. É um bom gesto, saiu antes da palavra pensar, de novo. Diane, você tem que pensar no que eu estou falando. Beleza. Pode ser durante, também é bom. Diane, você tem que pensar no que eu estou falando. Foi durante. Quando é que ele fica ruim? Quando ele acontece depois. Você fala assim, Diane, você tem que pensar no que eu estou falando. Parece que tá dando uma bronca Ficou na pessoa. ruim. Ficou ruim. Entendeu? Isso, parece que eu tô falando entendeu ao invés da palavra pensar. Isso. Nossa. Por quê? Porque ele se conecta a outra fala. Então você tem que ver se o seu gesto ele é amplo, mas ele reforça. Numa palestra os gestos podem ser amplos. Aqui ficaria ruim, porque eu tô num quadro menor. É igual cinema, televisão, teatro. O ator ele tem muito disso. Aqui é mais curtinho. Então tem que ter cuidado aqui com o gesto. Se eu começar a gesticular, numa palestra não tem problema gesticular aqui, mas aqui sim. E se eles estão condizentes, se eu falei pensar, se eu falei, se eu ouvi, então não tem problema. Fui para um lado, fui para o outro, voltei, avancei. Gestos o tempo inteiro não tem problema. O cuidado é ele ficar repetitivo, fazer a mesma coisa e não dizer nada, ou ele acontecer um pouco depois daquilo que você comunica. E quanto à fala, tem uma frase que você usa, que é ou a sua fala pode ser marcante, ou ela pode ser como um café fraco. Explica pra gente, Miziara. É porque não é só comunicar, não é só falar. As pessoas acham que aquilo que a gente conversou lá no início. Não, mas eu falei o que eu tinha para falar. Eu trouxe todos os tópicos que eu queria. É um café fraco. Não tem impacto. Não tem impacto, não sente. E a pessoa fala... Eu já tive, você também com certeza, as pessoas que estão assistindo a gente também, professores que passaram, você nem sabe o nome dele. Você não sabe nem o que era a matéria. Eu tive aconteceu ontem, eu fui ver um jogo num bar, no jogo lá do Flamengo, meu time, e aí tinha um aluno meu que falou assim, cara, eu fui teu aluno 12 anos atrás, Guilherme Miziara. O cara lembrou meu nome e sobrenome. Pô, ele lembrou da minha aula. Se eu perguntasse para ele ia lembrar de algum ponto. Mas se ele lembrar meu nome, 12 anos depois, eu ouço o tempo inteiro. O aluno fala assim, pô, fui teu aluno em 2015, fui teu aluno em 2011... O tempo inteiro eu escuto. Então, assim, é isso que eu quero. Quando falo para alguém, eu quero que a pessoa lembre do meu nome, pelo menos, ou do que eu falei, ou implemente alguma coisa. Então, o café fraco é isso. Passou. Você nem viu. É como se fosse qualquer coisa. Então, não é só você ter coragem. Eu te ouvi um rapaz falando isso. Ele falou assim... Não, eu fiquei muito feliz que eu fiz o curso de comunicação. Não foi comigo. Ele falou curso de comunicação no LinkedIn. E eu tive coragem para falar para 200 pessoas. E eu fiquei pensando... Cara, que triste, né? Imagina o cara ter coragem para falar para 200 pessoas. Eu queria ouvir o que as pessoas gostaram. É claro que não, porque ele estava pensando nele. Eu vejo em redes sociais as pessoas botando foto, sei lá, numa palestra. O público está dormindo, está conversando. Eu falo, como é que a pessoa tem coragem de estar tão focada nela que ela não consegue perceber que não atendeu outro e vai sair de lá, não, que eu participei do congresso tal, para 1.000 pessoas. As pessoas assim, com a postura, né, das pessoas na plateia. Sim, para você fazer uma palestra para 5.000 pessoas é só conhecer o dono do evento. Sim, impactar verdade. As pessoas faz diferença. Eu posso, treinei o presidente da federação tal, ele me chama para palestra, é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero saber o que as 5.000 acharam. Só que as pessoas não estão preocupadas nisso. Não, sou palestrante, falei no congresso. Eu falo, cara, como é que você tem coragem de botar essa foto? Então é muito ligado a isso, sabe? É muito entender o outro para você conseguir produzir. Você consegue, Miziara, ao longo da sua trajetória, lembrar de algum personagem, alguém que você conseguiu acompanhar uma verdadeira transformação? Olha, eu tive algumas oportunidades de pessoas que me deram bons retornos, assim, de pessoas que fizeram entrevista de emprego e passaram. Eu tive um rapaz... Bacana. O Lucas é um cara muito legal, que ele trabalhava como cinegrafista e tal, e ele queria fazer produção num curso de Direito, e aí ele foi fazer uma seleção para a Globo, e eram 10.000 pessoas, e tinham 2 vagas só. E aí o Lucas foi, eu fiz o treinamento dele, e ele estava muito ansioso, um cara muito bom, assim, muito dedicado, uma pessoa muito especial mesmo, muito especial, como ser humano mesmo. E eu falei, cara, vamos fazer esse treinamento. Ele foi pra casa, a gente ficou até domingo, por exemplo, domingo fazendo, o negócio era na segunda. E aí ele foi lá e no final ele conseguiu entrar, e ele foi disputado ali na época. Ele tá há algum tempo já, hoje tá no programa do Mion fazendo. Ele ficou lá, mas ele estava entre a Maria Braga e a Fátima Bernardes, os dois queriam ele.
E ele acabou ficando com a Fátima Bernardes, dali a carreira dele subiu, eu não tenho, nós somos 7, 8 anos, deve ter isso. E eram muita gente. Claro, eu sempre coloco mérito no meu aluno, porque não adianta eu falar se ele não botar em prática. Sempre penso, pô, fiz um aluno teu, ele deu um show na apresentação, então o mérito dele ter colocado, eu fico muito feliz de ser parte, mas o mérito é sempre do aluno, porque tem um monte de gente que eu treinei que faz apresentação ruim, porque a pessoa não bota em prática, não resolve. Então tem um monte de gente boa e gente que não ouviu. Estavam na mesma sala, mas depende da dedicação. E o Lucas é muito interessante. Tem também um caso que eu acabo compartilhando muito, que é do Rodrigo Minotauro e do Rogério Minotauro, irmão dele, os irmãos Nogueira, que eles iam fazer uma palestra e eles estavam com muita dificuldade e o Minotauro estava como comentarista da Globo, estava com algumas dificuldades. Eu fiz um treinamento com ele e depois ele ficou 10 anos lá no canal e, bem, projetou a carreira dele. E o Rogério hoje tem um podcast também, que eu já tive a honra de participar. Ele faz palestras, então foi uma transformação que eu consegui acompanhar, que muitos alunos eu vejo depois crescendo, mas a gente acaba não tendo contato. Eu faço muitos treinamentos, então eu vejo as pessoas se projetando, mas não que eu tenha um acompanhamento, assim, eu faço treinamento, depois ajudo com alguma coisa. Então esses casos são emblemáticos. Teve vou pegar mais um aqui, da Luciana Novaes, que ela é vereadora pelo PT, no Rio, e ela não tem movimento das pernas nem dos braços, e ela tinha dificuldade, obviamente, de se expressar, e foi um desafio ali interessante, porque eu via a causa que ela queria defender, eu queria apoiar, e aí eu consegui auxiliá-la com o meu trabalho, e aí a gente trabalhou muito a expressão. Ela tem ainda algumas expressões faciais, ela teve algumas cirurgias e tal, e ela melhorou muito. A gente pensou, porque ela tem um respirador e às vezes fazia um barulho, a gente foi organizando aquilo para que ela fizesse os vídeos de uma forma mais interessante. Então eu estou muito consciente, Diane, que as limitações psicológicas são muito maiores do que as físicas. Então qualquer pessoa pode comunicar com qualidade, e essas pessoas são exemplos assim, de pessoas que tinham dificuldades em vertentes diferentes, mas que conseguiram bons resultados. Nossa, mas que exemplos, né? Que histórias de vida fantásticas que você trouxe aqui e que são muito emblemáticas, né? E para quem está de casa assistindo e achando que tem uma limitação e que essa limitação não pode ser trabalhada, quantas pessoas eu conheço, Miziara, que não conseguiram concluir o ensino superior porque todas as vezes chegaram, e eu falo que eu tenho inúmeros casos que eu conheço, pessoas fantásticas, de habilidades incríveis, quando chegava na hora de se comunicar em público, fazer apresentações, eles travavam e deram. E aí começaram outro curso, só que no outro curso também chegou uma hora que você tinha que apresentar um trabalho, que você tinha que fazer uma fala pública, uma comunicação, se sentiu constrangido e não retornou mais para poder fazer a conclusão. Volta aquilo que a gente falou do medo do julgamento, de ir mal. E isso limita a vida da pessoa. E é entender que existe técnica para isso, é possível trabalhar isso. E que com profissionais de diversos... Você falou aqui, né, muito com as mulheres, por exemplo, é um público muito forte seu, você, né, trabalha há muito tempo já também nessa vertente. Eu faço alguns treinamentos com mulheres que trabalham num meio muito masculino, então em empresas de engenharia, que são a área naval, e elas acabam ficando muito duras ali em relação àquilo, então elas vão perdendo um pouco dessa conexão. E é claro que existe uma adequação para esse público, um país extremamente machista, e claro, toda essa dificuldade. E como é que ela faz para ter o pulso firme, mas não passar arrogância, por exemplo? Qual é a dose disso? Então eu faço muito treinamento assim, a pessoa fala assim, eu tive agora, semana passada, não vou citar obviamente aqui porque, mas com uma diretora de uma empresa que ela falou, olha, eu fui gravar um vídeo, eu olhei o vídeo, eu não consegui me assistir, assim, de tão antipática que eu tava. Então, olha que interessante, ela já teve essa consciência. Ela falou, pô, eu tava falando um negócio legal. Eu não tava falando um negócio chato, tava falando um negócio legal. E na minha cabeça eu tava falando feliz. Eu fiquei impressionada. E eu falei, olha, o meio que você tá. E ela foi concordando e a gente foi vendo, olha, até onde você pode ir para não perder a credibilidade e a força que você tem, porque você quer passar essa força, mas conectar as pessoas. Então, existe dose. Vou pegar o exemplo do Minotauro e do Minotauro, tem uma expressão muito fechada, expressão de lutador. Foi treinado a vida inteira para entrar com cara de mal. Ser mal. É isso, tem que entrar com cara de mal. O cara fazer comentários na televisão com cara de mal, é como ele aprendeu.
Então tem gente que tem uma expressão mais simpática, a gente tem uma expressão mais fechada. Como é que você adequa? O Minotouro nunca vai ser o cara mais simpático do mundo, mas ele pode ser o que tem mais credibilidade. Então o cara, sei lá, o Gustavo Kirten, que é muito carismático, ele dificilmente vai ter a credibilidade que eu coloque, por exemplo, no Minotouro, porque é mais forte. Então como é que eu doso o seu estilo? Então, as pessoas falam, não, vou fazer um curso de comunicação, vai ficar muito técnico. Não é muito técnico. Se você fizer um curso ruim, vai. Mas se você entender as suas características e como adequar os pontos para você, aí você faz uma comunicação maravilhosa. É como se colocar, né? Você dando exemplos aí de mulheres, né? Quando vão se assistir e às vezes, nossa, eu tô durona ali, Isso. porque foi muita dureza vida. Chegar até ali, Claro. né? Então, assim, na gestão pública não é diferente, onde eu trabalho com muitos homens. E às vezes a gente vai fazer alguma fala, às vezes a gente muda o tom de voz e a gente eleva para ser ouvida, porque às vezes a gente fala e 2 minutos depois ninguém ouviu e um outro homem da mesma reunião pega exatamente o comentário que você falou, diz e ele é ouvido. Então, realmente, assim, treinamentos específicos para mulheres. Então, você também faz esse tipo de treinamento para as empresas? Faço turmas com 100% de mulheres para pegar exatamente essas características. Por exemplo, a gente falou aqui da advocacia, jovens advogadas. É claro que o jovem advogado ele não tem tanta credibilidade inicialmente ao olhar de algumas pessoas, mas porque a pessoa fala, o jovem advogado também sofre isso. Não, mas é diferente. A jovem advogada sofre mais. Então, assim, tem mais, é mais difícil. E não só a jovem. Se for criminalista. Perfeito, ela ainda tem a área, verdade. E não só isso, às vezes ela é experiente, mas tem uma expressão jovem e perde credibilidade por isso. Então existem alguns recursos para a gente utilizar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma expressão jovem, mas está já trabalhando há 5 anos, ela pode começar o discurso já entendendo que existe essa resistência, falando isso. Olá, eu sou fulana de tal, trabalho há 5 anos na área, 6 meses sou responsável pela área tal. Você já começa a quebrar aquela pessoa que estava ali achando que não ia valer a pena. Do que você fala isso daqui a 10 minutos, onde a pessoa já, de alguma forma, te descredenciou. E claro que existem pessoas... Eu estou sempre pensando no pior cenário. Tem gente que não vai ter nenhum tipo de conceito ou preconceito em relação a isso, mas é entender que vai ter. Eu, por exemplo, se eu chego Quando eu no início da minha carreira chegava, eu treinava professores da Fundação Getúlio Vargas. Eu com 27 anos, professores com 27 anos de carreira. Novo. Então eu sabia que eles iam... Aí eu falava, sabia que eu ia ter uma crítica em relação a isso. Então eu já chegava falando, olha, eu estudo comunicação há tanto tempo, eu falo aqui, não vou te ensinar a dar aula, eu vou mostrar técnica para você comunicar melhor, se desgastar menos aos sábados, que você dá aula sábado, ter uma turma mais engajada. Agora eu falava, deixa eu escutar esse cara. E aí eu ia... eu falo a linguagem, de repente, do seu aluno. E o cara falava, bem, essa aí eu não tenho. Primeiro conectava. Eu conectava, aí o cara falava, fala. Aí se ele desse brecha, aí agora eu sei o que eu estou fazendo, mas eu precisava primeiro que ele confiasse em mim antes da gente começar a conversar. Nossa, perfeito. Nesse mundo digital, para a gente se conectar, parece que a gente está conectado o tempo inteiro, mas isso é uma grande mentira. A gente tem as tretas do grupo da família, do WhatsApp, como falar. E eu não vou falar de política, né? De quantos grupos a gente já entrou e saiu por conta disso. Mas se comunicar pelo WhatsApp é um desafio. Eu tenho uma amiga que todas as mensagens de WhatsApp que ela lê num tom muito brabo. E aí eu falo assim, aí ela, olha o que fulano escreveu pra mim. Aí eu leio, eu sou um pouco mais leve com relação à vida, é o modo de encarar a vida. E aí eu leio a mensagem e eu falo assim, mas eu achei normal. Não, ela tá brigando. Falei, não tá brigando, ela foi objetiva na mensagem, ela escreveu. Eu acho que a pessoa... Aí a pessoa vai lá e revida de forma mais agressiva. É muito desafiador se comunicar através do WhatsApp. Você tem ali 2 elementos importantes na comunicação, pensando tecnicamente aqui, mas sem ser técnico. Você tem a forma e tem o conteúdo. O conteúdo é o que você diz e a forma é o como você diz. Qual é o problema do WhatsApp, de chats hoje que muitas empresas usam, e-mail? É que só tem o conteúdo e não tem a forma. A forma molda o conteúdo. Então, o que é a forma? Ela é composta de 3 elementos. Expressão corporal, expressão facial e tom de voz. São os 3 elementos. Antigamente, os estudos falavam só de expressão corporal e tom de voz, mas hoje, com as videoconferências, teve uma divisão de expressão corporal para facial também, porque fica muitas vezes só a expressão facial. O que acontece? Quanto mais elementos de forma, mais chance de você compreender corretamente o que eu digo. Então, a frase é longa. Então, quanto mais elementos de forma, mais fácil você entender a minha real intenção. Sim. Então, eu estou feliz, cara de feliz, dá para perceber que eu estou feliz.
Se eu não estou presencialmente, se não estiver presencialmente, o ideal seria fazer uma videoconferência. Ou seja, eu perco expressão corporal, movimentação, tal, gestos, mas tenho expressão facial e tom de voz. Não deu para fazer, desligar da câmera ou um áudio do WhatsApp, só tem o tom de voz, não tem mais expressão corporal nem facial. E se eu for para o texto, não tem nenhum elemento de forma. Qual é o problema? É que por não ter os elementos de forma, a pessoa bota o que ela quer. E aí volta aquilo que a gente mencionou lá no início, do viés negativo. Eu estou na dúvida, eu vou para o pior para me defender. Eu não vou abrir brecha, a pessoa se defende. Então no WhatsApp acontece isso, porque eu posso falar assim, posso mandar uma mensagem escrita assim: Diane, eu não disse que o Guilherme errou. Só que você pode ler: Diane, eu não disse que o Guilherme errou. Ou você pode ler assim: Diane, eu não disse que o Guilherme errou. Então a primeira eu falei: eu não falei, tô revoltado. Eu tô falando: não te avisei. São coisas diferentes. Sim. Ou assim: Diane, eu não disse que o Guilherme errou. Foi outra pessoa. Então a mesma frase pequenininha, olha as interpretações. Imagine um processo, imagine uma estrutura, imagine uma diretriz, o que pode acontecer. Por isso que o texto, qual é a saída que a gente tem para isso, para minimizar os ruídos no grupo da família ou com os nossos parceiros? Você tem que usar um tom de pergunta, é um tom de aliviar, se você não tem tanta intimidade com a pessoa. Então eu vou dar um exemplo. Se a gente se fala sempre, você fala assim: Miziara, traz sua bolsa, traz o pendrive, manda não sei o que lá, manda a tua apresentação. Não tem problema, a gente se fala, não vou entender assim, manda a apresentação. Não, vai entender. Não está sendo rude. Não está sendo rude. Fala: Diane, me espera, traz água, fala comigo, tranquilo. Mas se eu não te conheço, você vai ter que falar assim: Miziara, por favor, traga o seu pendrive. Você pode trazer a sua apresentação? Na verdade, você sabe que eu posso, mas é uma gentileza. Então a gente fala que você tem que aliviar, como se fosse um tom de pergunta mesmo. O exemplo que eu dou, eu estou num café, vou lá pegar um café, tem duas pessoas na frente, pegaram o café e pararam na frente da garrafa de café. Se eu não conheço as pessoas, como é que eu falo? Amigo, posso pegar um cafezinho aqui? Que o cara vai falar: claro que eu posso pegar, só uma gentileza. Sim. Mas se eu conheço, eu falo o quê? Compraram o café? É dono da mesa agora? E não tem problema. Então o WhatsApp é a mesma coisa. Se eu falo com uma pessoa que eu já conheça, eu posso ser mais direto. Aí alguém fala assim: mas você não pode ser gentil com quem você conheça? Claro que pode. Só que você quer ganhar tempo no WhatsApp. É só por isso. É claro que você pode. Mas para a pessoa que você não conheça, a gente fala de aliviar, de falar: Diane, por favor, manda o documento agora. Diane, você pode mandar o documento agora? Diane, manda o documento agora, por gentileza. Mas se eu te conheço, eu falo: Diane, manda o documento agora. Preciso do documento. Então é uma questão de entender a intimidade e que tipo de adequação de linguagem. Olha, você com essa explanação, eu acho que assim, eliminou uma série de problemas conjugais de quem está assistindo. Amor, você não me ama mais? Isso. Por que você falou assim comigo? Porque eu tenho intimidade com você. Eu te amo tanto, a gente se conhece tanto, que você sabe que eu tô na correria, por isso que eu fui objetivo. Se eu não te conhecesse, te amasse tanto, eu teria que ser um pouco mais gentil. Desculpa, amor. Olha, resolveu uma série de problemas conjugais aí da objetividade, dessa correria do dia de hoje. Mas é porque tem faltado gentileza no mundo, né? Isso, e a pessoa não tem ali, é importante ter no chat ou no WhatsApp, porque a pessoa não está concentrada naquilo. Ela está fazendo outras coisas. E empresas chat dão muito problema por isso. Às vezes a pessoa está aqui fazendo uma planilha, eu já ouvi vários relatos de uma planilha, e aí está com a letra maiúscula, porque está numa planilha. Ela vai responder, bota a letra maiúscula, você está gritando comigo. Não tô. Não, eu estava fazendo outra coisa. A pessoa não está ali no chat assim, esperando. Sua disposição. Ela está no WhatsApp, ele olhando. Ela mandou, aí o corretor fez alguma coisa errada. Ela está fazendo outra coisa. Então, ela quer ser ágil. Só que você pode ser ágil com pessoas que você tenha mais intimidade. Verdade, é isso. Mas é bom que está sendo esclarecedor. A gente vai, minimizando. Eu tenho uma figurinha no meu WhatsApp que eu mando. Eu tenho problemas com isso. Eu quero saber se isso é um problema na comunicação ou não. Eu tenho problemas com quem me manda. Eu faço podcast, amo podcast. Amo assistir podcasts. Mas eu odeio, eu já tenho aquela frase do eba, um podcast eu mando, quando o áudio passa de 3 minutos, porque eu acho inaceitável um áudio com mais de 3 minutos. Aí era melhor fazer um podcast. Era melhor fazer um podcast, não era, Miziara? Fala aí desses áudios longos. Os áudios longos, eles perdem o sentido porque a pessoa não vai ficar concentrada naqueles 8 minutos. É melhor que você faça uma ligação mesmo. Uma ligação, porque você vai resolver mais rápido e vai entregar. Porque um áudio que demora 8 minutos...
já está claro que não é possível passar ali por áudio, que deveria ser uma conversa para você resolver. Perfeito. E é só que as pessoas, mas eu não gosto de ligação, não... mas não é questão de gostar, é questão de resolver o problema. Ser resolutivo. De repente a pessoa não gosta de academia, mas entende que precisa. Uma pessoa que infarte pode não gostar de caminhar 30 minutos por dia, mas vai ter que caminhar. Perfeito. Então existem coisas que você precisa fazer. Senão você vai comer doce toda hora, vai comer... Não é só... É liberdade de fazer o que você não gosta, não é isso? É isso. Então, entender que o áudio de 8 minutos, ele não esclarece. Porque se fosse assim, não, cara, falei e era extremamente importante, se ela passei um processo para a pessoa ouvir várias vezes. Se foi numa exceção assim, beleza, de repente tem algum fundamento. A pessoa, vou te mandar um áudio longo, mas senão você vai ter que ligar para esclarecer. Por quê? Porque você vai receber depois um áudio de 8 minutos. Depois vai receber um 8... É isso. Imagine que a pessoa te devolvesse num de 8 minutos. Não está resolvendo. Com certeza 8 minutos ali. Uma cena de filme demora 3, 4. Imagine um áudio de 8 minutos, ver se faz sentido. Se você olha uma cena de um filme durante 8 minutos, a mesma cena você cansa. Você cansa. Os desenhos infantis têm 5 minutos, o desenho inteiro. Verdade. Imagine um áudio de 8 minutos, as pessoas não conseguem. E aí a gente está falando da ferramenta mais fraca que você tem. O áudio, tem o audiovisual, que a gente falou aqui do forma e conteúdo. E tem a experiência, que chama do canal sinestésico. O áudio é o mais fraco de todos. Claro, ganha do texto, mas um áudio de 8 minutos a pessoa não consegue se concentrar. E o que você está falando ali de tão importante que precisa de 8 minutos? Não tem fundamento. Então, isso que é o problema. São exceções, como eu falei, vou passar 8 procedimentos aqui para você ficar aí com ele organizado e você vai fazendo, aí vai dando pausa. É uma coisa, mas é um registro. É um registro, é uma exceção. Não é o que as pessoas fazem. Porque se você ouvir aquele áudio, você pegar, a pessoa falou de vários temas, uns 30 temas diferentes. E aí, claro, que não tem comunicação eficaz. Isso. Gente, então, EBA, um podcast, é uma ironia, tá? Não é um elogio. Então, assim, quer fazer podcast, vem pra cá e grava com a gente. Tem um assunto muito interessante, passou dos 8 minutos, liga, bota aí, tem um assunto muito interessante pra tratar. E a gente vem pro Escolhas e a gente fala sobre essas escolhas aí que você quer tratar. Muito melhor. Miziara, a gente tá caminhando pro fim. Mas eu precisava tirar essa dúvida com você, com certeza é a dúvida de muita gente que gosta de comunicação, que gosta de oratória, pessoal que está assistindo aí em casa. Eu entendia como um elogio, mas te acompanhando um pouco mais de perto, eu já entendi que não é um elogio, que na verdade eu preciso fazer um tratamento com muitas pessoas que têm a mesma característica. A tal da gambiarra comunicativa não é um elogio. Me diz aí o que é a tal da gambiarra comunicativa. É quando você quer improvisar. O improviso ele é bem-vindo em algumas situações, quando você traz uma história que você lembre, que ilustre aquilo. Mas você falar sem uma estrutura organizada é muito perigoso, não só para quem recebe, mas para a sua carreira, porque a chance de falar uma coisa impertinente é grande. E muitos jornalistas, eu treino porta-vozes, eu já treinei porta-vozes da Polícia Militar, já da Supervia, de trens, já treinei alguns de algumas grandes empresas também. Estou pegando aqui empresas que seriam mais... que tem muitos problemas, assim, que são muito criticadas em muitas coisas. Muita gente séria, né? Muita coisa ruim, mas muita coisa legal. E eles têm que informar normalmente em situações de crise. E tem que estar preparado, porque o jornalista ele faz a pergunta e tem uma técnica jornalística que você, depois que termina de responder, ele continua com o microfone na sua boca. Porque ele sabe que você respondeu que estava estruturado. Ele fica com o microfone para você se sentir constrangido e continuar falando. Não sabia nem que isso era uma E aí ele faz assim, olha, então o que você acha? Ele fala, não, acho que a mulher tem que fazer assim e tal. Aí quando termina eu continuo assim. Aí você acha que tem que, foi muito rápido. Tem que continuar. Aí é onde sai a falha, é onde sai o problema. Ele faz de propósito. Para que você não tenha planejamento e fale. Assim, acabou, tem que ficar quieto. Ele vai ficar com o microfone aqui, você acabou. Terminou. Só que é meio constrangedor. E a pessoa quer falar. Nessa que ela fala, é onde ela abre uma coisa que não era para falar. Então, sem planejamento, é muito perigoso. E claro que você não vai ter tudo planejado, mas é entender o que é o improviso. O improviso real é você falar de uma coisa que você não esteja 100% planejado. Só que a pessoa confunde improviso de falar uma coisa que você não sabe. São coisas diferentes. Miséria, você fala no improviso? Depende. Sobre o quê? Sobre comunicação? Falo. Mas sobre África do Sul? Não falo, porque eu não domino. Então as pessoas confundem. Não, fala aí. Diz aí que eu falo. Eu sou bom de improviso. Não, improviso no que você domina. Aí eu consigo improvisar. Mas falar de uma coisa que eu desconheça, aí é enrolar. Aí é uma coisa que pode jogar contra a sua carreira. Às vezes acontece comigo na aula, o cara fala assim...
sei lá, professor, eu vi que no país tal, você fazer a palestra de costas, lendo slide é bom. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falo, olha, desconheço essa informação. E quando você se coloca numa situação assim, o que você pode fazer, Jenny, que é uma técnica de comunicação para as pessoas que estão assistindo a gente? Você pode devolver para o público, porque é uma coisa muito fora da realidade. O que eu faço? Eu falo, olha, eu não conheço essa técnica. Gente, alguém aqui na plateia já ouviu falar de ler slide de algum país que é melhor? Ninguém sabe. Ou seja, você torna a sua dúvida legítima. Não é você que não sabe, ninguém sabe. Só o iluminado ali que sabe. Resolveu pentelhar ali no meio. Aí você fala, olha, parece que as pessoas também não conhecem, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Tipo assim, ninguém está sabendo. E se alguém fala, não, é mesmo, eu vi aqui na rua, aí é uma situação específica, aí você fala, então perfeito, legal, então tem bacana, todos aprendemos. E pronto, é isso aí. Mas normalmente eu faço isso, ninguém sabe. Aí eu falo, olha, parece que a gente realmente não conhece aqui, mas depois a gente conversa mais sobre, como se assim, só você sabe dessa técnica. Porque a pessoa quer mostrar ali que ela sabe. Aí você fala, só que você fala assim, pô, desculpa, eu não sei, parece que eu que estou desatualizado. Quando eu boto que ninguém sabe, eu torno isso legítimo. Então são formas que você tem também de contornar esse tipo de problema. Gente, o nosso podcast se chama Escolhas, né? Sei que aí de casa é aquela hora que você faz assim, não acredito que vai acabar, mas a gente vai dar dicas preciosas aí para você procurar, né? O seu diretor financeiro, o diretor da sua empresa, e a gente vai colocar todo mundo em contato para a gente com certeza ampliar os conhecimentos, melhorar a sua comunicação na sua empresa. E por se tratar de escolhas, a gente finaliza falando das boas escolhas que a gente tem feito aqui no nosso programa. Pessoas muito especiais têm acreditado no Escolhas com Diane Arraes, tem apostado nesse programa. Então, se você quer fazer uma boa escolha de beleza, você sabe quem procurar, você sabe que você vai no Maria Prado Beauty, você sabe que você precisa entregar o seu produto com qualidade, devidamente identificado, fazendo a sua empresa crescer, porque ela tem uma comunicação visual que conecta com o seu cliente. E aí eu tô aprendendo, tá vendo? Ó, já tô usando as técnicas aqui da nossa entrevista de hoje. Você vai procurar Atos Print Visual. Você quer se comunicar com uma pele que você sabe que você está se sentindo bem com ela, mas você não tem tempo, você precisa usar isso na correria do dia a dia, você tem os produtos da Unario. Então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que apostam em boas escolhas e têm apostado muito no nosso podcast. E você aí de casa, que com certeza acabou esse programa e falou assim, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar a minha oratória, você vai procurar aí a sua empresa, o ambiente corporativo que você faz parte, e eu vou deixar agora o canal aberto para o professor Guilherme Miziara falar das redes dele, falar dos projetos e como a gente faz essa conexão diretamente com ele. Perfeito, Jenny. Bem, uma alegria imensa estar aqui com você. Obrigado, realmente o tempo voou. Desejo que não só para você, mas para todo mundo que assistiu. E eu trabalho com o mundo corporativo há 18 anos, trabalho com diversas empresas multinacionais, vivo de treinamentos e palestras. Eu costumo falar isso, que eu não trabalho num lugar específico e dou palestra, não trabalho. Eu sou treinador, eu sou palestrante profissional. E aí é diferente, porque a pessoa fala, eu sou advogado e dou aula, eu vivo de treinamentos. Eu até ouço, às vezes, olha, eu trabalho 18 anos com esse tema, eu faço uma média de 150 voos ao ano, e às vezes o aluno fala assim, professor, mas você trabalha ou só dá aula? Eu gosto muito dessa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu só gosto da aula, não gosto de trabalhar, então só dou aula e treinamento, não gosto de trabalhar, eu odeio trabalhar. Trabalho em 80 cidades diferentes por ano, mas é porque eu só dou aula. Eu só dou aula, não gosto de trabalhar. Mas eu quero dizer que é sempre direcionado ao perfil da empresa. Eu trabalho normalmente com lideranças, mas trabalho com todos os níveis, mas a liderança é o que eu mais trabalho para conduzir esses processos de comunicação ligados à segurança, à venda de um produto, de um serviço. E tem o meu Instagram, que é o @professormiziara, e tem o meu site, que é o professormiziara.com.br, e lá tem algumas informações, as pessoas podem entrar em contato comigo, porque existem cursos customizados, palestras para eventos. Eu viajo muito, a agenda para o segundo semestre é sempre mais complicada que o primeiro, mas certamente as pessoas entrando em contato, a gente vê aqui, conversa com o cliente, vê o que consegue fazer, porque vai ser ótimo poder atender aos seus telespectadores aqui. Aí, muito bom. Professor, muito obrigada por só dar aula. E que aula, né? Que trabalho valoroso.
né, que a gente consegue absorver, porque tem toda uma energia diferente, né? É isso, tem conexão, se tem conexão, tem verdade, e essa verdade a gente transforma em propósito. E é isso que se trata, escolhas, né? Pessoas que chegam aqui, que trabalham e que inspiram pessoas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, se deslocar nessa sua agenda muito apertada, você conseguiu um tempo para visitar a nossa serra aqui e se conectar com os nossos telespectadores. Muito bom, e reforço que a ideia da comunicação é a gente seguir trabalhando, servir, pensar no outro. Se você pensa no outro, você conecta as ideias ao que interessa ao outro e aí sim consegue o resultado. Não é sobre você falar, não é sobre você aparecer, não é sobre tirar foto. Isso é consequência de um bom trabalho. Não adianta eu botar uma foto lá se ninguém gostou da palestra. É um charlatanismo. Você tem que entregar para o outro. A consequência vai ser realmente esse reconhecimento e você ter o resultado. Não é para dar um show na comunicação, claro, se você der um show vai ser muito legal, mas estamos pensando em comunicar, o outro compreender o que está na sua mente. Você fala para pessoas com perfis diferentes, experiência diferente, história de vida diferente, formação diferente, faixa etária diferente. Como é que você faz para estruturar isso para que todas as pessoas entendam o que está na sua mente? Esse é o trabalho de alguém que fala sobre comunicação. Professor, muito obrigada. Você aí de casa, continue seguindo, comentando, compartilhando e leve essa ideia de comunicação para muitas pessoas. Beijo grande para vocês, gente.